quinto dia de reflexão com o tema O que fazer com tantas informações? Fique conosco e perceba o que Deus tem para falar comigo e com você. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma com o tema O que fazer com tantas informações? Hoje, no quinto dia, continuaremos a falar sobre a vida de Nicodemos, um homem respeitado, um homem conhecedor, mestre, piedoso, e que teve um encontro com Jesus Cristo, como está descrito no livro de João, no capítulo 3. E quando ele se encontra com Jesus, ele o considera como um rabi, como um mestre. Então, aquele que era mestre se coloca abaixo daquele que ele reconheceu que tinha mais conhecimento, que tinha mais a oferecer do que o próprio Nicodemos. Porque somos assim, instrumentos de Deus para oferecer algo a alguém. Mas Jesus Cristo, o nosso Deus, o Espírito Santo que nos direciona, são maiores do que nós. Precisamos ter esse entendimento que somos inferiores à soberania de Deus. E que o Senhor nos usa para abençoar, para ensinar outras pessoas. Mas para ensinar outras pessoas aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro, precisamos entender o senhorio de Deus na nossa vida, ou seja, quem é a fonte verdadeira do nosso ser, quem é a fonte verdadeira do que deve reger a nossa mente. Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Nicodemos, então, ele tem esse encontro com Jesus Cristo e quando o chama de Rabi, o Senhor Jesus já vem com algo para ele, com algo que é absoluto, verdadeiro, incontestável, que diz no versículo 3. E, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E precisamos ter essa cultura do reino de Deus, como ouvi esses dias, porque precisamos nos inserir de que o reino de Deus é algo que vai nos fazer ser pessoas melhores. O reino de Deus é algo que vai nos fazer vencer, que vai nos fazer viver no centro da vontade do Pai. O que é esse reino? É todo o nosso Deus, é o que Ele quer para nós, é o que Ele tem nos ensinado diariamente. É viver na esperança da vida eterna, porque eu e você aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É saber que tem um Espírito Santo que nos direciona, que nos encoraja, que nos consola em todos os momentos quando nós pedimos a Deus: Senhor, Tu és o nosso socorro bem presente, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso Criador, Tu és o Todo-Poderoso para a minha vida. E num tempo de avanço tecnológico, onde as informações chegam até mim numa velocidade, numa quantidade, mas também numa superficialidade, precisamos ter todo cuidado, porque o mundo vem bombardeando a nossa mente, colocar na nossa mente coisas que podem ser contrárias à palavra de Deus, conceitos, ideologias, requisitos, estilos de vida que quando nós olhamos para a palavra de Deus, imediatamente nós devemos pensar: será que isso realmente deve fazer parte do meu estilo de vida? Então eu vou me aprofundar na palavra de Deus, porque quando eu me aprofundo na palavra de Deus, a minha resposta ela é automática quanto àquilo que não é bom para mim. Eu não preciso cambalear ou duvidar ou perder o senso da consciência do que é importante para mim. Por quê? Porque eu já me aprofundei na palavra de Deus, eu já pedi para o Senhor uma sabedoria que Ele dá liberalmente para cada um de nós. Se nós pedirmos, nós já reconhecemos o senhorio de Deus na nossa vida. Um livro que eu já comentei em outros devocionais fala sobre em meus passos o que faria Jesus. Então é uma pergunta que precisamos fazer. Quando chega uma informação até nós, precisamos: Senhor, ao ler esta notícia, ao ler este conceito, ao ler algo que chegou até mim, que enquanto eu leio eu aprendo, o Senhor está nesse negócio, o Senhor está neste conceito, nessa ideologia. Se você entregou a sua vida, se você nasceu de novo, se você entende que Jesus é a fonte da sua vida, Ele te responderá.
E se aquilo não faz parte do seu mundo, então não é importante para você. Na parte 4, nós falamos sobre as gavetinhas da palavra de Deus. Pessoas que isolam todo o contexto da palavra e em um versículo ela adapta aquilo ao conceito, ao estilo de vida que ela entende que pode ser bom para ela devido a uma sociedade contemporânea da qual estamos inseridas. Mas não é bem assim. Todas as gavetinhas da palavra devem estar todas abertas, porque todas estas gavetas nos faz enriquecer, em ter prosperidade, ou seja, viver bem-aventuradas em Deus. E Nicodemos, então, quando ouve essa resposta do Senhor que deve nascer de novo para ver o reino de Deus, no versículo 4, Nicodemos responde assim a Jesus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui era um contexto de salvação e este contexto não foge a nós. Precisamos ver Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador para nascer de novo. Ou seja, entender que até este momento, até o momento em que eu não entendi quem é Jesus Cristo, a minha vida pode ter caminhos, informações que são inadequadas à palavra de Deus. Nós ouvimos muitas pessoas dizer assim: eu não roubo, eu não cometo delitos que me levem a ser punidos pela lei. Então, o que é que eu faço de errado? O que é que a minha vida tem de errado? É a mesma pergunta que este homem Nicodemos fez. Eu já sou um homem, não faço nada de errado diante da lei, faço tudo corretamente, então o que é preciso ser feito? Então Jesus toma a palavra e diz: nascer de novo, mergulhar na direção do Espírito Santo para a sua vida, entender que uma nova vida significa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E quando eu tomo posse dessa verdade e me identifico com essa verdade, pratico essa verdade, eu começo a viver um mundo plenamente fundamentado na palavra de Deus, não mais envolvidos em informações jogadas para mim, onde a superficialidade tomou conta, sem um aprofundamento, tentando enganar a nossa mente, tentando nos fazer longe de Deus. E o Senhor continua aqui: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nós entendemos a direção de Deus para a nossa vida, percebemos que o que vem no nosso coração e começamos a perceber que aquilo não é bom para mim, porque a palavra de Deus diz que não é, então eu começo a ter um nascimento no Espírito Santo, porque a carne milita contra a carne. O apóstolo Paulo deixou esse relato para nós, porque vivemos neste mundo, nosso dia é dividido em trabalho, descanso, prazeres e aprendizado. E nessa divisão nós precisamos perceber que falta algo, que falta adoração, que falta buscar conhecimento em Deus. E se nós não entendermos e não colocarmos nessa divisão do nosso dia esta parte de adoração a Deus, nós viveremos segundo a carne, porque é o que a sociedade nos diz para ser, para fazer, para ter, quando Deus diz: faça tudo no Espírito Santo. Então, neste 5º dia de reflexão, partindo para o 6º dia, que será o último dia da reflexão desta série, precisamos entender que se vivermos na carne, ou seja, vivermos somente o que o mundo diz que é correto, e identificando que a nossa vida rege somente pelo trabalho, pelo descanso, pelos prazeres e por aprendizados de conceitos técnicos, notícias, reportagens, ideologias que vêm até nós através de outras pessoas, nós podemos viver pela carne e não pelo Espírito.
Mas o Senhor diz: nascer novamente é viver pelo Espírito. É, além de todas essas questões, perceber que há um tempo de adoração e aprendizado no Senhor, através da palavra. E quando eu me aprofundo na palavra, nos princípios de Deus, as outras coisas, elas entram no discernimento da nossa parte para identificar o que é bom e o que é ruim. Então, as informações que chegam até nós, elas precisam novamente passar por uma análise, passar por um pensamento de cuidado do que realmente serve para mim e do que não serve para mim. Você precisa nascer de novo. Mesmo que você seja uma mulher adulta, identificada pela sociedade como uma boa mulher, como uma mulher que preza pela família, uma mulher que tem valores éticos, morais, mesmo que você seja uma mulher classificada como piedosa, entenda que você precisa nascer de novo, nascer em Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, deixar que a sua vida seja governada por Deus através do Espírito Santo e você perceberá, o Senhor falará ao seu coração o que é que precisa ser mudado, que informações precisam ser retiradas do seu caminho para você mergulhar na verdade absoluta, incorruptível, que é a palavra de Deus. Não deixando de lado informações que são necessárias para o seu trabalho, para o seu dia a dia, mas as informações que te tiram do foco de Deus, estas deverão ser excluídas do seu pensamento, da sua vida. Fique com essa palavra e no próximo vídeo, a parte 6, a parte final deste tema, o que fazer com tantas informações, continuando com as experiências que Nicodemos teve ao encontrar Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.